Vocês sabem que hoje nós vamos fazer uma homenagem para algumas empresas e entidades e indivíduos que a gente quer reconhecer de alguma forma pelo esforço na implantação de PV6. Então, não que seja surpresa os nomes, mas a gente não divulgou muito fortemente, eu vou dar um spoiler agora, né, que é justamente o caso da Cabo Telecom, porque a gente queria encontrar um provedor regional que a gente pudesse estar chamando para essa homenagem. A bem da verdade, a gente deve dizer que a implantação dos provedores regionais, de forma geral, a gente considera ainda como um desafio atual na implantação de PV6. A implantação dos provedores regionais, no geral, é um pouco baixa ainda, perto, por exemplo, em comparação, por exemplo, com as grandes telecoms no Brasil. E daí a gente foi justamente naquele ranking do Apinic, naquela página de medições do Apinic que o Demi mostrou pela manhã, e fomos olhando lá os provedores regionais. E a gente encontrou a Cabo Telecom com números extremamente expressivos, né? E a gente falou, nossa, que interessante, né, isso daqui. E coincidiu ainda da gente ter um curso marcado para Natal bastante próximo a isso. E estava lá o Eduardo e conheceu o pessoal da Cabo Telecom e conheceu o case da Cabo Telecom. E a gente falou, não vamos chamar a Cabo Telecom só para homenagem, mas também vamos convidá-los também para apresentar o case, que é de fato muito interessante. Então agora eu gostaria de chamar o Eduardo da Cabo Telecom para vir apresentar o case de implantação de PV6 e contar um pouco dessa experiência de provedor regional implantando IPv6 em larga escala, que de fato é muito interessante. Eu acho que pode inspirar muita gente e ajudar muita gente aí a seguir o mesmo caminho. Por favor. Olá, bom dia. Bom, em nome da Cabo, a gente agradece muito o convite. Foi inesperado, não sei por que exatamente convidaram a gente, não sei o que a gente fez de extraordinário, mas vamos contar um pouco da história. Basicamente é isso. Então, vou tentar não invadir o almoço, porque, enfim, eu quero o aplauso no final, né? Bom, a empresa foi criada em mais ou menos 2000. O nome, na época, era Cabo Natal, não era uma empresa de telecom, era uma empresa de TV. Internet, apesar dela ter sido construída pronta para suportar, não era um negócio de primeira linha. Iria ser uma consequência. Outra coisa, quando começou a operar como internet, ela não fazia internet, ela fazia só a última milha. Existiam provedores locais que a Cabo conectava os cable modems dela a esses provedores e eles sim forneciam acesso à internet. Esse modelo foi o modelo básico que durou durante 6, 7 anos, 8 anos, talvez. Bom, talvez a tecnologia não seja muito comum para todo mundo, então ela nasceu como uma empresa que fornecia última milha em cima de redes HFC, de redes de cabos coaxiais. Basicamente, o nome disso é DOCSIS. Nascemos nas versões bem iniciais de DOCSIS, e como todo mundo que pega alguma coisa no início, teve algumas dificuldades, teve alguma dificuldadezinha na época. Não consigo falar muito sobre isso, porque quem sofreu foi meu chefe. Nessa época, não sofria com isso. Em 2008, ela decidiu se tornar um ISP de fato. Ela comprou a carteira de clientes de alguns provedores que já atuavam como parceiro e decidiu iniciar a operação.
não era uma época muito fácil de trabalhar, principalmente em Natal. Vamos lá, em 2008 tinha 30 mil assinantes, nós estamos falando que não dava 300 megas de link. Era bastante complicado, basicamente só tinha Embratel, que vendia link na região, Interlig tinha acabado de chegar para atender. Bom, aí começa a história com o IPv6 um pouco depois disso, basicamente em 2009. Eu descobri que é 2009 não porque eu tenho uma memória muito boa, mas foi porque a primeira vez que eu participei de um X Fórum, que foi junto com a LACNIC. Então, nessa época, a gente já estava conectado no PTT de São Paulo. A gente já tinha trânsito, V6, mas as coisas não funcionavam. Basicamente, a rede de acesso não funcionava. DOCSIS começou a suportar IPv6 completamente na versão 3. Em 2008, a gente usava equipamentos que suportavam DOCSIS 2.0. Funcionava, mas não era tão simples, não era tão fácil, tinha cambalacho para funcionar. Basicamente, nem todos os equipamentos implementaram uma certa especificação que permitia funcionar. Então, a gente teve que fazer alguns cambalachos que até hoje funcionam. A gente tem hoje na base que oficialmente não suporta IPv6, mas que, se o cliente conectar lá, ele vai funcionar sem problema nenhum. Nesse período de quando a gente recebeu o bloco até 2012, 2012 foi a primeira tentativa de fazer isso funcionar, as dificuldades eram de vários tipos, de quase todos os tipos, na verdade. Esse destaque de vários respondiam a requisições V6, de requisições de resolução de nome, e não funcionava, eram muito recorrentes. Eu não consigo dizer o que acontecia, mas era comum você testar um site hoje e no outro dia não funcionar. E isso era bastante complicado, mas acontecia. Bom, nesse período, nessa primeira tentativa de 2012, o principal problema era o assinante. Em algum momento, nos anos anteriores, lá aconteceu um movimento de todos os técnicos que trabalhavam com manutenção começarem a desabilitar IPv6 nos Windows dos clientes, ou em qualquer lugar que tinha, basicamente graças ao Teredo e ao Windows 7. Então, isso durou, acho que, mais de 10 anos. Se brincar, eu encontro técnico hoje que desabilita o suporte. Então, isso daí foi o primeiro problema que durou 5 anos. Da infraestrutura, em 2012, a gente queria colocar esse negócio para funcionar. Isso aí foi, basicamente, um arrobo da juventude. Vai funcionar, olha, o browser vai tentar conectar com os dois, o que funcionar, ele fica. Bom, a infraestrutura foi fácil. Como o provedor foi montado em 2008, então roteadores, switches, serviços, servidores, tudo suportava, com alguma ressalva. Até hoje, equipamentos que a gente compra hoje, que dizem ter suporte IPv6, ainda tem ressalvas. Mas a gente tinha condição de atender, tanto que, a partir do primeiro trânsito, a gente já tinha serviços como DNS, e-mail, a página da própria empresa já funcionava em IPv6. Só que isso não era nem de perto suficiente para a gente conseguir entregar isso para cliente. Se alguma empresa quisesse, beleza, não tem problema, fácil, sem dor de cabeça. Mas para o cliente final, para o cliente residencial, que é a história que interessa aqui hoje, que eu estou tentando contar, não funcionava do mesmo jeito. Bem, agradeço aqui a Hurricane. Ela ajudou a gente nesse primeiro momento que eu tinha alguns serviços rodando, mas eu não podia entregar para cliente final. Nessa época aí, a segunda operadora que entregou IPv6 para a gente foi a Global Crossing Level 3. E ela atendia a gente de Fortaleza. E foi a primeira coisa que realmente
deu aquele frio na barriga de colocar na rua, porque o roteador que atendia IPv4 para a gente, ele estava em Fortaleza, só que IPv6 não. Eu tinha 10 milissegundos para IPv4, para IPv6 eu tinha 40. E aí? Eu faço o quê, né? Não tinha muito o que conversar. Ou eu usava ou não usava. Não tinha alternativa naquele momento. Bom, a gente tentou simular isso internamente, o que iria acontecer, o que funciona, o que não funciona. E, basicamente, isso vem perseguindo a gente até hoje. Toda vez que a gente testa alguma coisa internamente, funciona. Se eu testar uma semana, funciona. Quando eu coloco isso na rua, com 2 dias, ou eu não sei testar, ou, sei lá, alguma coisa me persegue, eu não sei o que acontece. Por aí. Então, os modems que oficialmente tinham suporte seriam os 2.0 e 3.0. Esses aí funcionariam, basicamente, sem problema nenhum. Tanto que isso faz parte de um teste de certificação, de homologação, feito por um instituto chamado Cable Labs, que não nos deu dor de cabeça nenhuma. Com DOCSIS, os modems 3.0 homologados funcionaram redondo desde o primeiro dia, com algumas ressalvas de cada fabricante implementar, fazer as coisas de um certo jeito. Mas a gente fala disso daqui a pouco. E o outro ponto, a única coisa que a gente teve que ajustar para colocar isso na rua foi, basicamente, o log de DHCP, como que a gente iria procurar aquilo. Com V4 era um pouquinho mais fácil, porque eu recebi um IP, eu procurava de quem era aquele IP. Com V6, eu tinha que descobrir qual era a rede que aquele cara estava, para entregar essa rede, caso alguém solicitasse a identificação de um cliente. Nada muito difícil, foi basicamente só ver, não, tem que ajustar isso aqui. Prefix delegation, né? Vamos lá. Aí começa as dores de cabeça de cada um fazer de um jeito. Encontrei modems que exigiam receber /64, outros exigiam receber uma rede /58, outros exigiam 60, e alguns recebiam o que você desse. Simplesmente ele falava, eu quero um prefixo, não quero saber o tamanho. Cara, é complicado. Isso foi a primeira coisa assim que deu a entender que a gente deu escolha demais para os fabricantes, sabe? É aquela coisa que todo mundo quer, ter a escolha, mas, na hora que ele escolhe coisas que não são muito plausíveis. Então, a gente teve que fazer um monte de escopo com prefixos diferentes, cada um para um determinado fabricante, e um de escolha nossa. Falar, olha, quem não solicitar uma rede de determinado tamanho, eu vou entregar essa daqui. E outro ponto que nasceu nessa época, basicamente pela quantidade de rotas que iria aparecer, a gente tinha uma decisão a tomar, basicamente dizendo respeito à mobilidade de IPv6. Mobilidade no sentido de um cliente está sendo atendido por um equipamento hoje, eu movo esse cliente para outro lugar, e aí ele fica com a mesma rede, ou eu dou uma nova rede para ele? A gente acabou optando por não permitir esse movimento por 2 motivos. Primeiro, pela quantidade de rotas que iria nascer em determinados equipamentos, que não seria muito agradável para a gente. E, segundo, para eu conseguir distribuir os DHCPs. A gente acaba usando até hoje ISC DHCP lá como servidor DHCP, e a performance dele não é muito boa. Então, eu tenho um para cada equipamento. O que funcionou? Bom, a rede funcionou, o backbone funcionou como um todo, os cable modems, sem problema nenhum. Assinante ficou um pouco complicado. Alguns funcionavam, outros não. E o assinante foi o motivo da gente acabar retirando do ar de novo por causa disso. E os trânsitos foi tranquilo, apesar daquele detalhe que eu falei sobre a Level 3, funcionou bem. Problema, o assinante também. Estranhamente. Basicamente, o assinante não quer saber de quem é a culpa, ele quer saber que funcione, e reclamava de coisas que
não tinha muita lógica do que estava acontecendo, não tinha explicação para ele reclamar daquilo. A gente estava tentando dar um passo para frente, mas ele foi um dos motivadores, dos grandes motivadores da gente tirar do ar. O relacionamento com ele ficou ruim depois que a gente colocou IPv6 na rua. Como eu disse, os técnicos desativavam as coisas. A diferença de implementação de CPE. Olha, tem coisa que... Nós somos um provedor pequeno. A gente não tem pressão suficiente com o fabricante para dizer que quer de um jeito ou quer de outro. Olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você modifique isso. Não conseguimos. Não funciona assim. E coisas mais estranhas aconteciam e a gente sem conseguir tratar diretamente com o fabricante a solução disso. Sei lá, o Windows funcionava, mas o Mac não. Eu preciso fazer um ajuste para o Mac funcionar. Espera. A resposta era sim. Então, e a internet como um todo era um problema para o assinante. Ainda aqueles problemas de coisas funcionarem e não funcionarem depois e voltarem a funcionar, ainda era um incômodo muito grande. E a história do Happy Eyeballs lá, cara, funcionava quando eu testava. Bom, vida que segue. E em 2007, a gente teve um apagão de 2012 até 2007. A gente fez uma tentativazinha ali, que eu comento sobre ela, mas o arrobo da juventude ficou para trás. E esse arrobo foi bastante motivado por mim. Eu tinha participado de projeto de pesquisa na universidade sobre IPv6, e, para mim, o projeto era bastante simples, era colocar o IF com os serviços dele, o IFRN, com os serviços dele na internet com IPv6. E, cara, não foi 15 dias para colocar tudo, para testar todos os serviços, fazer as configurações básicas. O projeto não chegou no final por causa de dificuldades administrativas lá. Mas eu era bastante confiante com isso. Eu falei, olha, a infraestrutura vai funcionar, não tenho dúvida. Mas o resto não funcionou direito. Bom, 2007. A rede continuava ok. Os cable modems agora, a gente tinha uma base DOCSIS 3 muito maior, e DOCSIS 3 obrigatoriamente vinha com IPv6, fazia parte do teste lá de certificação dele, então era tranquilo. Bom, ONTs, todas as que a gente comprou, a gente já não era mais um provedor só de cable modem, a gente começou a entrar em FTTH, falando só de assinante residencial. As CPS estavam melhores, assim, nessa época, está falando de, vamos lá, o Windows 7, 8, o Windows 10 tinha saído em 2017? Já funcionava tudo. Eu já não tinha dor de cabeça, o assinante não tinha dor de cabeça, só o vício do técnico. Então, já melhorou. E a internet como um todo funcionava. Você colocava alguma coisa com dual stack, funcionava sem dor de cabeça a maior parte do tempo. Então, foi uma experiência bem melhor. Bom, de novo, diferença de implementação entre fabricantes. Uma CPE funcionava, a outra não. E isso muitas vezes envolvia o assinante, envolvia a gente não conseguia solucionar. Mas, dessa vez, a gente não voltou atrás, porque era expressivo o volume de tráfego, o volume de clientes que usava, enfim, esse problema tinha que ser enfrentado em algum momento. E, apesar disso ser um problema, não era um problema tão grave quanto foi no passado. Então, tocamos a vida. Especificamente no que diz respeito a FTTH, a gente usa GPON, e as OLTs falhavam no que elas se propunham. E falhavam na coisa mais boba. Basicamente, é um DHCP Snoop, que tem que ter, e ela deveria impedir spoofing. Beleza, todo mundo dizia que funcionava. No primeiro teste não funcionou. A gente começou a usar FTTH em 2015 e colocou na rua em 2017. Esse período todo, sempre alguma coisa não funcionava. Então, apesar de ser equipamentos mais modernos, os problemas ainda persistiam. E o que me fazia perguntar como que o fabricante ainda diz, em 2017, que tem suporte a IPv6, que as features são semelhantes a IPv4 e não eram na prática. Ou ninguém usa, ou eu sou doido. Não tem muito o que falar. Bom, aí começou, quando a gente colocou na rua, começou o problema com o nosso suporte técnico.
Apesar de ser basicamente igual o suporte, não mudar quase nada, não precisar de nenhum treinamento extra avançado, os poucos problemas que apareciam acabavam escalando, porque os atendimentos de primeiro nível não davam conta, e muitas vezes o de segundo nível não dava conta. Problemas bobos de algum site não funcionar. E o principal pleito desse pessoal era que desabilitasse IPv6 no nosso equipamento, no nosso roteador. E isso não foi feito. Se alguém precisava desabilitar IPv6 para funcionar, cara, faz no seu PC. Basicamente, para não ficar com uma base legada de um monte de equipamento desabilitado que eu não sei o que faria com eles no futuro. E como a gente optou usar? Basicamente, foi dual stack com DHCP, prefix delegation, qualquer um, eu não tinha opção, o que a CPE pedisse eu entregava. Mesmo fazendo assim, tinha CPE muito esperta que pedia qualquer um, mas só sabia usar se fosse /64. ONT, nova. Eu entregava alguma coisa diferente de /64, ele não conseguia renovar depois de um tempo. Só. Como protocolo de roteamento, a gente usou Exis Single Topology, porque o primeiro CMTS que suportava V6 bem, ele suportava desse jeito. E isso acabou sendo uma coisa boa para a gente, porque qualquer equipamento que entrasse na rede a partir dali, ele tinha que ter IPv4 e IPv6 na interface, senão ele não entrava na rede. Isso ajudou até a limitar compras de equipamento. Olha, você faz? Não, então... Foi bom, no fim das contas. Todas as regras que a gente tinha para usuários de IPv4, a gente tinha para IPv6. Os mesmos privilégios, restrições, jeito de tratar. Nunca foi feito coisas diferentes. Pelo menos nós tentamos não fazer coisas diferentes. E foi habilitado em um determinado momento para todos, ao mesmo tempo. Quando eu falo para todos, a gente está falando num time frame aí de menos de um mês. Basicamente, era testar se o equipamento funciona. Funcionou, instala em um equipamento, está funcionando há 5 dias, não tem dor de cabeça, os outros dessa família instalem todos. Que, no nosso caso, era só levantar o IP do DHCP, lá, do servidor DHCP, para ele começar a responder, porque o resto da infraestrutura estava pronto. Bom, e a gente também usa do jeito que o fabricante deixar. Porque a gente tem equipamentos que diz que faz IPv6 em hardware, ele faz, mas só se a rede for /64 ou menor. Se eu fizer alguma coisa com /126, 127, ele roteia em software. Então, isso foi um limitante grave para a gente, porque, apesar desses IPs de máscaras muito longas terem um uso bastante restrito, não tenho muita banda para eles, isso acaba sendo um limitante bastante chato no equipamento. Então, isso fez a gente fazer uma coisa que... Bom, todos os nossos links, inclusive os ponto a ponto, são /64 por causa dessa limitação de alguns vendors, de alguns equipamentos. Primeira tentativa, em 2012. Essa daqui, especificamente, eu chamo de... Eu quero ver o globinho girar. Meu chefe olhava para mim e falava, cara, eu quero ver o globinho girar. Ele queria acessar ipv6.br e ver o globinho girar. O globinho girou, mas foi bem pouquinho. E, por causa disso, esse tempo todinho aqui, ele dizia não. Bom, a gente poderia ter começado antes. Não foi em 2017 que ficou bom. A gente viu que foi em 2015 a coisa deu uma avançada boa. Mas a gente já tinha incomodado demais nossos assinantes para continuar incomodando repetidamente. Então, é isso. Aqui, basicamente, para falar dos dias atuais. Isso é uma determinada CDN, eu não peguei dados nossos para... Bom, a gente não armazena tantos dados assim com tanta confiança, então, pegar de terceiros. Relação de uso de IPv4 para IPv6. 1/5, menos. Aqui já melhora bastante, né?
A relação de IPv4 para IPv6 é outra, CDN é outra história. Basicamente, isso daqui também mede o que está vindo da internet para o CDN, e o volume é bastante alto. E também o que entrega direto para os clientes. Do cache, exatamente, da CDN até o assinante, o perfil é um pouco diferente. E aqui vale uma ressalva que parte desse conteúdo aqui de cima, ele não é do nosso AS. Como a gente compartilha o CDN com o PTT de Natal, então parte desse tráfego aqui é dos participantes de Natal, mas como diferença de tráfego, dá para notar que esse daqui, em relação a esse daqui, é bastante diferente. Não é culpa minha. Para mim, é tudo igual. Basicamente, é como os clientes usam. Então, os dispositivos que acessam esse conteúdo aqui têm menos suporte a IPv6 do que esse. Isso é recorrente, acontece. E aqui, vamos lá. Isso aqui é um CMTS, certo? Um comando num CMTS. Estou contando a quantidade de modems. Quantos estão operacionais no momento e quantas rotas eu tenho de prefixo delegado. Isso dá aí uns 73%. Mas o fato mais interessante é que, se você olhar esse número e esse número, que são os modems DOCSIS 3.0, é bastante próximo. A grande maioria dos nossos modems são roteadores, né? Então, funciona. Basicamente, a gente não vê quase nada, quase ninguém mais conectar um computador diretamente no modem. A gente tem modems que não são roteadores, são bridges, mas o número é bastante baixo. Basicamente, isso daqui reflete a realidade. Uns 73% dos clientes estão aptos a usar. Ah, mas não usam. Xinga o técnico que desabilitou, enfim. Acontece. E é isso. Essa é a historinha que eu tinha para contar, as nossas experiências, os nossos traumas. Não foi muito fácil, a gente acabou penalizando clientes de forma involuntária, querendo fazer a coisa funcionar, mas não estava na hora. Agora, eu acho que não tem mais volta, já está tudo tranquilo. A taxa de problema de IPv6, especificamente, vem caindo, ou basicamente o SAC vem resolvendo e não vem reportando mais para a gente. Então, já conseguimos uma vida tranquila. E tentem. A gente errou em 2012, 2014. Tomara que vocês não errem, né? Quem não fez, tomara que não erre. Mas é isso. Obrigado. Perguntas? Como que você fazia o DOCSIS 2.0 funcionar em IPv6, sendo que, por exemplo, vou dar um exemplo, a NET, por exemplo, lá onde eu moro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, DOCSIS 2.0 não tem IPv6. Nenhum modem que eu mexo, essas coisas, entendeu? Estou perguntando assim porque fiquei curioso para saber como que você conseguiu implementar isso daí em DOCSIS 2.0, isso daí. Fiquei curioso. Vamos lá. Precisa que o CMTS suporte e que o modem também. Nos dias de hoje, eu acho que a NET só usa o CMTS que suporta. Tem que perguntar para ela. No caso do modem, eu nunca vi um modem 2.0 com o roteador junto suportar, porque o roteador não suportava. E tem alguns projetos de modem dessa época, você abre e você vê que o roteador é colado no modem. Ele tem uma interfacezinha que eles se conectam os pinos, mas não é uma única entidade. Quando ele não é desse jeito, quando o modem é bridge, existe uma especificação de DOCSIS 2.0 mais IPv6, e se ele não suportar isso, o que a gente fez, o golpe que a gente fez, foi registrar um grupo multicast estático, para permitir o RA. Que era legal, pô. Eu entregava IP, o cara recebia IP, só que ele não tinha gateway, porque ele não recebia os RAs. Então, basicamente, registrar esse grupo de multicast estático resolvia a maioria dos problemas. Todos. O resto, o modem, a gente não encontrou nenhum modem que oferecesse restrições fora essa. Inclusive, 1.1 a gente fez isso e funcionou. 1.0 é porque não tinha jeito mesmo, mas 1.1 também funcionou.
Eu vou até aproveitar para agregar algumas coisas na sua apresentação, te dar os parabéns, porque um case desse, de fato, é louvável e deve servir de incentivo para que muitos operadores, muitos provedores de internet vejam que, de fato, não é um bicho de 7 cabeças. Eu compartilho da sua dor, tá? Porque eu também sofri bastante na implantação do IPv6. Comecei mais ou menos pela mesma época que você, mas sem até as facilidades que o DOCSIS ou o CMTS dão nesse caso, né? Uma rede wireless, redes FTTH, de OpenWRT a tudo mais. E eu vejo que hoje os problemas que a maioria dos provedores tem enfrentado estão nas CPEs. Continuo compactuando contigo aí, as CPEs são o maior problema. Eu consegui ter um avanço muito grande na época que a D-Link lançou o DIR 610, que, de fato, funcionava o IPv6. Até então, eu cheguei a ter pilhas de roteadores em cima da mesa e testava e atualizava e nada funcionava. E o que está mais incomodando os provedores hoje, principalmente os que utilizam o Router OS, é a falta do log do PD do IPv6. Então, muitos têm sido notificados judicialmente para identificar um assinante em IPv6 e eles não têm essa capacidade. Então, muita gente está deixando para depois, não está implantando, ou tem tudo bonitinho funcionando, mas não entrega por conta disso. Então, até deixar aí aberta essa possibilidade para que quem utiliza Router OS e tudo mais, interajam lá no fórum, pelo amor de Deus, encham o saco, porque fora do Brasil não existe marco civil da internet, fora do Brasil não precisa se identificar ninguém, ou eles têm lá a lei deles e ponto. Mas aqui nós precisamos identificar, nós precisamos seguir as regras, e deixar de seguir uma regra desse porte pode botar a saúde da nossa empresa na vala. Tá? Se você toma aí uma ação judicial pelo fato de não identificar um assinante, você vai prejudicar e muito o andamento da sua empresa. Agora, tecnicamente falando, nós já estamos bem avançados, até o Brasil está bem avançado em quantidade de dispositivos de CPEs. E um último ponto que eu queria fazer uma análise sobre o seu gráfico ali, bacana, o gráfico está bem alto em IPv4, até eu suspeito que seja do Netflix, e a culpa disso são as Smart TVs, que ainda não têm suporte a IPv6. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, comprem Smart TV com suporte a IPv6. A gente nunca vai poder fazer essa porcaria funcionar direito se nós não tomarmos a primeira ação de só deixar entrar na nossa planta. Vídeos institucionais instrutivos, marketing instrutivo. Olha só, cliente, você quer que o seu Netflix pare de dar bolinha ali? Essa bolinha é CGNAT. Você não sabe o que é CGNAT? Então, você tem que saber o que é IPv6. Procura lá o selinho do IPv6 Ready na sua TV. Se não tiver, você joga ela no lixo e compra outra. Mas é sério, vocês riem, mas só quem está na frente do telefone ali, escutando as ligações, recebendo as ligações, é quem sofre de fato esse problema. Ele acabou de falar ali que escalava para segundo, escalava até para terceiro. Bradesco Net Empresa foi outro que encheu a minha paciência. Encheu, e você ligava no saque do Bradesco e nada. E você mandava no Abuse do Bradesco, não temos problema. Aí você compartilhava na GTR 300 pessoas. Eu também. Mas o Bradesco não assumiu o problema deles, e como de fato não assumiu até hoje. Ora funciona, ora para de funcionar. Quando aparece lá um cliente corporativo ligando, que meu Bradesco Net Empresa não está funcionando, olha, senhor, vai lá, entra no seu dispositivo, desativa o IPv6 que ele vai funcionar. Desativa, pum, funcionou. Posso deixar desativado? Pode. Você não tem o que falar. Então, infelizmente, falta isso aqui. Aqui tem muitas cabeças pensantes. Eu sei que eu estou falando demais, mas já vou acabar. Aqui tem muitas cabeças pensantes. Então, vamos fazer essas ideias, essas reivindicações chegarem a quem deve, para que, de fato, nós possamos ter um cenário com o mínimo de CGNAT possível, porque CGNAT é um mal necessário e é a destruição da internet. CGNAT é a destruição da internet. Não adianta. Quanto à CPE, só um relato, nos últimos anos a gente tem fornecedores que estão atrasando a homologação de equipamentos, dizendo que são obrigados a homologar com o IPv6 agora no Brasil. Então, alguma coisa mudou. Pelo menos os roteadores,
as CPEs, as nossas CPEs já estão melhores. Não é o caso de DOCSIS, mas no caso de GPON, onde a gente tem homologações atrasadas esperando testes com IPv6. Vocês usam algum sistema de proxy assim, para agilizar o acesso dos usuários? Não, a gente já teve cache lá e os caches não funcionavam com IPv6. Nenhum. A última revisão, o cara implementou uma certa configuração lá que dizia funcionar, mas já era uma época que não valia a pena, cara. Já era muito... Pô, 2017, não fazia tanto sentido. Boa tarde. Bom, boa tarde já, né? Eduardo. Eu tive o prazer de conhecer você o ano passado, lá no fórum, lá em Natal, o IX, né, que foi aquelas confusões, o pessoal, estou querendo entrar lá no IX e não tem conteúdo, e aproveitar e agradecer você, parabenizar pela Cabo, né, tá disponibilizando os conteúdos lá, né, na época não estava sendo disponibilizado e volta ou outra era cortado por causa de próprias configurações erradas do pessoal. A gente sabia que tinha muita gente que, vamos dizer assim, não era engenheiro de rede, era açougueiro, desculpe o termo, que poderia até prejudicar a questão da rede lá de vocês. Parabenizar também que em 2008 também eu ia passar esse mesmo problema de vocês lá na Diginet. A gente ia começar a implementar também, a gente era parceiro na época lá, só que realmente tinha esse problema da questão do link. Só tinha Embratel, o Intelig estava chegando lá na época e, geograficamente falando, Natal era afastado de tudo. Né? A gente tinha que estar indo para o lado de Fortaleza ou descer ali para a Transnordestina para pegar Intelig em outro canto. E não passei, e você, agora com o seu relato aí, veio dizer os atropelos que você teve na implementação. Outra coisa também que eu venho parabenizar é o fomento de vocês lá na questão do IX, em estar disponibilizando esses conteúdos. Você viu que os gráficos realmente aumentou e está tendo uso mais consciente lá do pessoal. E até falar para o pessoal também que quem tiver conteúdo, estiver dentro do IX, não pense só na questão da negociação, né? Porque tem os famosos links confinados que o pessoal está vendendo. É bom para ambas as partes, mas se você for ver, isso vai ajudar muito na questão da percepção do cliente final. Muita gente visa dinheiro, realmente todo mundo pensa dinheiro, eu também quero dinheiro, mas tem coisas assim como projetos igual de vocês aí que ajudam muito os provedores pequenos, e a gente sabe que lá na região, os provedores que estão entrando lá nem são tantos concorrentes de vocês, são de cidades um pouco afastadas, mais do interior. Aí aproveito para parabenizar em nome do pessoal dos AS lá da região. Obrigado, mas PTT a gente fala em outro momento. Não é um favor que a gente está fazendo, é uma decisão de comportamento mesmo. Oi. Tem uma pergunta da internet, do Rogério Barbosa Gonçalves. Ele gostaria de saber como está sendo feito o controle de log dos IPs que estão sendo entregues aos assinantes. Cara, log, para mim, é arquivo texto que eu guardo, não tem muito mistério. Se eu vou exportar isso para um banco de dados ou não, é detalhe. DHCP, como eu disse, é o ISC mesmo, DHCPD. A gente guarda os arquivos, cara. Eu exporto isso num determinado formato, que me facilita a vida, e eu guardo. Não tem desafio quanto a isso. A busca é um pouquinho chata, porque eu tenho que localizar de que rede é. E, como eu disse, eu tenho máscaras que variam, né? Cada CPE pede num determinado prefixo lento lá. Então, como é pouca requisição, a gente acaba fazendo manualmente. Não tem muito problema com isso, não. Você falou, no meio da palestra, que vocês tiveram alguns problemas, ou vários problemas relacionados ao tamanho de prefixo, né? Que CPEs de diferentes fabricantes, acredito eu, algumas aceitavam apenas /64, outras /58, até achei estranho /58, por que /58? E depois, num dos slides, você mostrou os tamanhos de prefixo que estavam distribuídos e a vasta maioria estava tudo já em /56. Daí é porque vocês trocaram as CPEs ou atualizaram elas e agora elas trabalham já por padrão com /56? Ou vocês fizeram alguma coisa para corrigir isso daí? Porque uma coisa que a gente vê ainda nas grandes operadoras, né, especificamente Vivo e NET, eles ainda entregam /64 para os residenciais, né? Em alguns casos, isso eles já explicaram no passado que foi justamente pelo mesmo problema de vocês, de
CPEs que não aceitavam, que travavam, enfim, que não funcionavam. Então, o que vocês fizeram para resolver isso daí, para conseguir entregar efetivamente um /56 ou algo maior que um /64? E uma outra coisa que você citou é que, nos casos dos modems em bridge, vocês estavam entregando num grupo específico de multicast para funcionar o RA. No caso de dispositivos, né, que estão lá na outra ponta em bridge, estão pegando IP pelo RA, ou seja, stateless, como é que vocês fazem, como é que é possível fazer o log de que qual IP o cara está usando, já que é stateless, para poder identificar ele? Não, o RA a gente só usa para entregar o gateway, no fim das contas. A rede é 100% com DHCP, ela é managed. Não tem como, eu não posso autorizar o cara que eu não sei quem é, não tem jeito. Então, os IPs que eles usam para navegar, prefixo, tudo, é controlado pelo DHCP. Não, com o laptop também, ele vai receber um IP por DHCP. Se ele não suportar DHCP, ele não vai funcionar. Não tem jeito. Os prefixos, cara, eu até escrevi em algum lugar aqui, a gente faz o que os fabricantes deixam. Eu não fiquei lutando com isso. A gente, também comentei, a gente não é grande o suficiente para colocar pressão em fornecedor. Então, se a maioria dos modems pedia 56, eu entreguei 56. Se ele não pede nada, vai 56. Se ele exige que seja um 58, um 60, eu tenho escopos específicos para eles. Bom, gente, já estamos com o tempo avançado. Acho que o Eduardo também está aí o resto do dia, né? Se tiver mais perguntas, conversem com ele na hora do almoço, no coffee break, etc. e tal. Então, eu gostaria de agradecer novamente pela disponibilidade, pela apresentação excelente. Por favor, uma salva de palmas, Eduardo.